Na aula passada nós vimos a contribuição do filósofo alemão Eugen Rosenstock-Huessy, que analisou a linguagem humana tentando achar uma origem sua. E é estranho que, ao analisar a linguagem verbal, Rosenstock descubra que no início da linguagem humana, a linguagem humana já era humana. Ao contrário daquilo que uma visão evolucionista esperaria, ou seja, numa visão evolucionista nós esperaríamos que o ser humano aprendesse a falar com as abelhas, com os macacos, com os cães, né? Aprendesse linguagem indicativa. No entanto, essa linguagem indicativa, provavelmente ela de fato existiu na linguagem nominal, ou seja, os primeiros nomes certamente eram indicações, né? Quando inventaram o nome, sei lá, leão, era um alarme para indicar, o leão está vindo aí, corre cambada que o negócio está ficando complicado. Mas quando a linguagem verbal, que é a linguagem, né, propriamente humana nasceu, nós vemos que essa linguagem verbal, ela não era animal. A linguagem verbal não começou como linguagem animal e depois se tornou humana, mas ela já nasce humana, ela nasce com um imperativo, algo que só o ser humano tem, e isso só se explica pelo fato de que o ser humano tem algo que os animais não têm, ou seja, aquilo que nós comumente chamamos de espírito, não é? Capacidade intelectiva, se você quiser chamar. Mas aquilo que a filosofia, na sua tradição, chama de espírito. Bom, então o ser humano já começa a sua linguagem com manifestações espirituais extraordinárias, como juramentos solenes, oráculos divinos, imperativos de guerra. E aí nós vimos que reduzir a linguagem humana à linguagem indicativa, ou seja, apofântica, né, é algo muito mesquinho. A linguagem humana, ela é muito mais do que isso. A linguagem humana, ela é uma linguagem que se expressa de forma rica nos imperativos, etc. Então, nós vimos que também a linguagem humana supõe o tempo. Quando eu dou o imperativo, a pessoa vai cumprir a ordem. Enquanto ela está cumprindo a ordem, eu tenho que usar a linguagem para não desistir de cumpri-la. Ou seja, existe uma linguagem que são as canções de guerra, são as canções que me animam a buscar aquilo que é o meu alvo, a minha meta, e depois tem a linguagem narrativa, que conta os feitos heróicos realizados durante toda essa minha perseverança. Então, nós temos aí todo um arco de tempo que precisa ser preenchido, e esse arco de tempo, ele é algo distintivo também da linguagem humana. Ora, aqui é que vem o pulo do gato, como a gente diz, né? Aqui é que vem o que importa. Quando, na ciência moderna, nós pegamos um tipo específico de linguagem, que é a linguagem indicativa, que não é propriamente humana, porque o indicativo os animais também têm. Não somente isso. Não somente não é propriamente humana, ela é uma linguagem que tem uma tendência muito abstrata. Entende? Porque a linguagem indicativa, ela tende a abstrair do mundo real, principalmente quando ela se torna linguagem matemática, que é exatamente o que o homem moderno fez. Pegou a linguagem matemática e transformou isso como o máximo, a coisa, né?
a filosofia, toda a pretensão da filosofia no início da era moderna, com Descartes, né, e outros filósofos, a grande preocupação deles era fazer da filosofia algo bem preciso, tal como a matemática, ou seja, transformar a filosofia numa mathesis universalis. E essa pretensão, evidentemente, era descabida, não é? Por quê? Porque a filosofia não é isso. A própria filosofia nasceu como sendo o quê? Um amor à sabedoria, se recusando a se chamar de Sofia, porque ela sabia que ela não iria alcançar nunca uma certeza absoluta. Está entendendo? Ora, como é que uma ciência que nasceu sabendo que ela jamais seria divina, jamais teria certeza absoluta, de repente, agora quer ser a ciência da matemática? Ou seja, colocar dentro da filosofia a mesma certeza que a matemática tem. Está entendendo o problema? Ou seja, é evidente que houve, na filosofia moderna, uma mudança do estatuto epistêmico da própria ciência filosófica. O estatuto da ciência filosofia foi adulterado. Ou seja, a filosofia começou a invejar a exatidão das ciências naturais. Ora, o que são as ciências naturais? As ciências naturais, se vocês forem estudar com o professor Olavo de Carvalho, ele explica muito bem isso daqui. As ciências naturais são um recorte da realidade. Isso aqui é uma ciência. Você pega uma pessoa e você vai pegar aquela pessoa e estudá-la somente sobre esse aspecto. Ou sobre aquele outro aspecto. É um recorte. Então, você pega uma série de fenômenos, vê como esses fenômenos são mais ou menos idênticos. E aí você então cria uma hipótese de trabalho para ser uma lei que explica todos esses fenômenos. Ora, se você vai fazer ciência, a ciência, se tem uma coisa que a ciência não é capaz de fazer, é explicar a realidade como um todo. Nenhuma ciência é capaz disso. Porque pela própria definição dela, ela jamais explicará a realidade como um todo. A ciência será sempre um recorte do real. Você vai pegar esse ser humano e vai estudá-lo naquele aspecto que é a saúde. Muito bem, então você tem a medicina. Você vai pegar esse ser humano e estudar naquele outro aspecto que é a relação social dele. Então você tem a sociologia. Você vai pegar o ser humano e você vai estudar num outro aspecto que é dos direitos e deveres. Então você tem a ciência do direito. Você faz um recorte do real, mas nunca é o todo. Por que é que um cirurgião, um médico, não pode fazer uma cirurgia na mãe dele? Porque quando ele vai fazer a cirurgia, ele não pode lidar com o real todo. Ele tem que ser frio e ele tem que, até mesmo para recortar o corpo daquela mulher, né? Retalhar, ele tem que, antes de recortar o corpo dela, ele tem que recortar a vida dela. Ou seja, ele tem que esquecer, de uma certa forma, que é um ser humano com emoções, não pode esquecer da dignidade daquele ser humano, porque senão ele vai pecar contra a ética. Mas ele tem que esquecer a empatia, no sentido de se colocar no lugar da pessoa, sentir pena dela. Não. Quanto mais frio for o médico, melhor ele irá desempenhar o papel dele. Estamos de acordo?
Porque se o médico, no meio da cirurgia, começar a derramar lágrimas, ou ficar agitado e preocupado, porque a pessoa que ele está operando ali, uma intervenção cirúrgica, é a mãe dele, então ele vai agir muito mal. Então, para ser um bom cientista, um bom médico, um bom qualquer coisa, você tem que, de alguma forma, abstrair a vida. A vida fica abstrata. É isso que a ciência moderna é. Ela é um recorte. Recortar quer dizer abstrair, você tira. Você abstrai o resto. Eu sou um nutricionista. Então eu irei olhar esta pessoa somente no aspecto da nutrição. Eu não vou olhar os outros aspectos. Eu faço um recorte da realidade. Ou seja, isso é abstrair. Entendeu? Você abstrai o resto. Você tira só aquilo que lhe interessa e o resto você descarta, porque não interessa para aquilo que você está estudando. Está entendendo o que é ciência? Agora, a filosofia pode ser isso? Ora, por definição, a filosofia foi desde o início uma tentativa de explicar o todo. Ou seja, os princípios primeiros, as causas últimas, a realidade. Não é? Desde um ponto de vista o mais totalizante possível. Agora, é evidente que isso não é possível para um ser humano. Isso só é possível para Deus. Deus vê o todo. O ser humano não vê o todo. Está entendendo? O ser humano tenta ver o todo e é por isso que essa tentativa recebe o nome de filosofia. É uma tentativa. Essa tentativa pessoal que só você pode fazer, ou seja, filosofia é uma coisa que você faz, você pessoalmente tem que fazer. É a tentativa de unificar a totalidade do seu conhecimento na totalidade da sua vida. Entendeu? Você costurar tudo o que você sabe, investigar a totalidade da sua vida, do mundo que cerca você, daquilo que você é, na sua biografia também. Pegar isso tudo e procurar, da melhor forma possível, adequar isso num todo coerente. Onde eu esteja buscando realmente a verdade, né? Não a coerência forçada mentalmente, onde eu faço de conta que as coisas são assim. Não, eu tenho que olhar o mundo real, ou seja, real é aquilo que é mesmo quando eu não quero que seja. Eu tenho que olhar para esse mundo real e tentar aqui costurar as coisas com um instrumento chamado razão, ou seja, começar a ver o nexo que existe entre as coisas. E então nós vamos a vida inteira realizar essa atividade. E isso é a filosofia. Ora, quando um cara chega para você e diz: eu tenho um sistema que explica o todo, você saia correndo desse sujeito. Porque esse cara não é um filósofo. É um charlatão. Porque não é possível o ser humano ter um sistema que explique o todo. Só é possível você explicar o todo se você recortar a realidade e fazer de conta que aquele recorte é o todo. Entenderam? Então foi exatamente isso que a filosofia moderna fez. A filosofia moderna recortou a realidade, pegou o mundo da matemática, o mundo da lógica matemática,
e quis fazer disso o ponto arquimédico de apoio para se chegar a uma certeza da realidade. Agora, meus senhores, é exatamente isso que nos tira da realidade. Este excesso da lógica. Ou seja, a lógica, a analítica, vamos lembrar que nós estamos aqui, nesta fase do nosso curso, estamos analisando um pouco a linguagem analítica, não é isso? A lógica. A linguagem, portanto, indicativa, que segue uma lógica e que nos dá uma certeza apodítica. Então, estamos lembrando o que é que nós estamos aqui analisando. Nós estamos criticando a linguagem analítica. A linguagem analítica, ela é importante, ela é boa, ela é necessária, ela é um instrumento extraordinário de progresso da ciência, mas ela não é, meus senhores, a linguagem absoluta. E muito menos podemos dizer que é a linguagem filosófica por excelência. Porque a linguagem filosófica por excelência nunca vai caber num silogismo. Ela tem a grande vantagem, a grande riqueza da certeza apodítica. Mas ela tem a grande desvantagem de que ela, necessariamente, como nos alerta Rosenstock, ela trabalha sempre com uma abstração. Eu não sou contra as abstrações, vocês estão entendendo aqui? Só que o problema é quando a gente pega uma abstração e acha que aquilo é o mundo real. Ora, o mundo real, se eu quero conhecê-lo, eu preciso abstrair coisas do mundo real. Mas eu preciso sempre voltar ao mundo real para ver se aquela abstração que eu criei ainda está lá, né? Ainda corresponde ao mundo real. Tá? Eu aconselho a vocês a leitura de um livro de um autor filosófico que não é reconhecido como filósofo. Ele é um jornalista. Chama-se Chesterton. Já ouviram falar de Chesterton? O livro chama... Esse é o autor, né? Chesterton é um jornalista inglês do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E ele... A grande obra de Chesterton é sempre vista, tida e a vida como obra de apologética cristã. Se vocês forem analisar, no fundo, a obra de Chesterton não é de apologética cristã. A obra de Chesterton é uma obra verdadeiramente filosófica. Só que filosofia de uma forma não acadêmica. Filosofia feita no jornal. Filosofia escrita para o grande público. Mas se vocês forem olhar para a obra de Chesterton, né, vocês irão ver que a vida de Chesterton é uma vida de um homem que buscou a verdade, e ele, depois de que buscou a verdade a vida inteira, descobriu que, para sua grande surpresa, que aquilo que ele buscava estava no cristianismo. Ou seja, ele foi o maior a se surpreender com o fato de que, tendo buscado filosoficamente, ele faz uma comparação com um homem que saiu da Inglaterra de barco para fazer aventuras e descobrir novas terras, chegou numa terra, ancorou o barco e foi explorar aquela nova terra, e descobriu aquela nova terra, que para sua grande surpresa era sua própria casa. Entende?
Ou seja, ele saiu para buscar a verdade e quando a encontrou, para sua grande surpresa, é o cristianismo no qual ele tinha nascido. A obra que eu aconselho a leitura de vocês chama-se Ortodoxia. É um livro extraordinário. Não é de fácil leitura no sentido de... Assim, Chesterton ele é jornalista, mas é um jornalista do início do século XX. Então nós temos que lidar com o fato de que, infelizmente, nós brasileiros não estamos acostumados a ler. Não estamos acostumados a raciocinar. E ele escreve com clareza jornalística, mas escreve nos fazendo pensar. E algumas pessoas sentem dificuldade de ler Chesterton, mas é extraordinário. Bom, por que é que eu aconselho esta obra de Chesterton, Ortodoxia? Eu aconselho pelo seguinte: porque é uma obra que analisa este problema que nós estamos vendo agora. No início do livro, Chesterton conta o dia em que ele estava conversando com um amigo dele, e esse amigo, comentando, disse: olha, o fulano de tal, esse é um cara que acredita nele mesmo, hein? E dizendo isso como uma grande coisa, o cara acredita nele, né? Aí o Chesterton ergueu os olhos, e enquanto ele ergueu os olhos, passou um ônibus que ia para o hospício, o bairro onde fica o hospício de Londres, Hanwell. E aí ele disse então para o interlocutor: eu vou lhe dizer onde está o lugar cheio de homens que acreditam em si mesmos. Esse lugar é Hanwell. Ou seja, hospício, né? É o hospital psiquiátrico. Todo mundo lá dentro acredita em si mesmo. Aquele pessoal lá são convictos das suas próprias ideias. Não tem a mínima dúvida. E aqui é uma coisa importante, gente, né? Vocês saberem disso. O professor Olavo de Carvalho, ele disse que o mestre dele, padre Stanislau Laduzans, que era um jesuíta, o padre Laduzans disse para ele que a condição necessária para que você seja filósofo é você suportar o desconforto do estado de dúvida. Ou seja, o estado de dúvida é um desconforto. Ninguém gosta de não ter certeza, né? De não saber o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? Não sei. Quem que gosta de estar nessa situação? Ninguém. Você prefere contar uma mentira para você e já ter certeza de que é aquilo. Entenderam? Todo mundo prefere a mentira, porque a mentira traz uma certeza. Você conta uma mentira para você, pronto, acabou. O que é que está acontecendo com você? Você quer ser padre por sinceridade, porque você é temente a Deus e quer servir a Deus, ou você quer ser padre por vaidade, ou quer ser padre por fuga, você quer ser padre por sei lá o quê? Ora, só tem um jeito de você descobrir essa verdade, meu irmão, é você tolerar uma certa dúvida por um certo tempo. Agora veja, não é a dúvida metódica de Descartes, tá entendendo? Que dúvida nunca foi método para chegar a lugar nenhum. Mas é você tolerar a dúvida. Sabendo que somente se você tolerar a dúvida durante um certo tempo é que você um dia vai chegar, por uma investigação, a uma coisa chamada verdade. Se você já parte dizendo, não, eu sei o que é. Então você não vai chegar a verdade nenhuma.
Você já sabe o que é. Você é simplesmente, né, um trapaceiro que gosta de enganar a si mesmo o tempo todo. Porque você não tem noção do que seja a verdade. Você não tem noção. Porque para você saber o que é verdade, você tem que ter moral. Você não tem moral. Você confunde desejo de descobrir a verdade pelo sentimento agradável, não é, de alimentar uma ideia que não lhe causa desconforto. Ora, para você descobrir a verdade, você tem que ter honestidade moral de dizer, eu vou descobrir mesmo que ela não me agrade. Eu vou atrás da verdade mesmo que ela seja doída. Eu vou atrás da verdade mesmo que ela seja desconfortável. Mesmo que ela contradiga tudo aquilo que eu pensei a minha vida inteira. É assim que se é filósofo. Se você não tiver isso, meu irmão, você não vai ser filósofo nunca. Você não vai fazer filosofia. Não vai acontecer. Está entendendo? Então, se você quer ser filósofo, é necessário tolerar um certo estado de dúvida. É desconfortável. Mas enquanto você está investigando aquele problema, você tem que ficar pelo menos, né? Pode ser que isso leve 1 ano, 2, 3, 4 anos, sei lá quanto tempo vai levar para você descobrir isso, mas aceita o desconforto. Não caia no primeiro pensamento agradável. Então, Chesterton diz para o interlocutor dele, na ortodoxia, Hanwell, o hospício, é o lugar onde as pessoas estão convencidas de suas próprias ideias. Mas você estar convencido de suas ideias não quer dizer que você esteja no mundo real. Você está muito convicto. Os loucos que acham que são Napoleão estão convictos de ser Napoleão. E é aqui que Chesterton entra com uma... Ele nota uma coisa que para nós é muito importante aqui na nossa análise da lógica. Nós costumamos dizer que os loucos perderam a razão, né? O cara ficou louco, aí ele perdeu a razão. Chesterton diz exatamente o contrário. Os loucos perderam todo o resto, menos a razão. Os loucos geralmente habitam um mundo logicamente perfeito, dentro da sua loucura. Então você não consegue argumentar com um louco. Você não consegue tirar o louco da sua loucura, porque dentro da loucura dele aquilo é perfeitamente lógico. Por exemplo, Chesterton dá o exemplo, o cara que acha que ele é o legítimo rei da Inglaterra. E que quem está no trono é um usurpador. E aí, você vai e senta para argumentar com essa pessoa. Você diz para a pessoa, escuta, você não pode ser o rei legítimo da Inglaterra, porque as autoridades não reconhecem você como legítimo rei da Inglaterra. Mas não é isso que a autoridade faria? Se ele fosse o rei legítimo e tivesse um falso no lugar, quem colocou as autoridades lá não foi o rei falso? Entende? Você não pode chegar e argumentar com um cara que diz que é Jesus Cristo. Você senta com ele e diz, eu sou Jesus Cristo. Né? É como aqui em Cuiabá nós temos um senhor lá na catedral que diz que é Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Não tem como você sentar com ele e argumentar e dizer que ele não é Deus Pai Todo-Poderoso. Porque dentro da loucura dele, aquilo é perfeitamente lógico. Mas, meu Senhor, o Senhor não está vendo que ninguém aceita você como Deus Pai Todo-Poderoso?
ele chega e diz, é isso mesmo, não aceitaram o filho quando ele veio, agora não estão aceitando o pai. Pronto. Dentro da coisa dele, aquilo é perfeitamente lógico. É evidente que todos irão negar, né, Deus quando ele vem visitar a humanidade. Porque a humanidade pecadora não vai aceitar Deus. Então não tem como você tirar uma pessoa do círculo lógico. Por quê? Porque o círculo lógico no qual o louco está preso é perfeito. Só que Chesterton diz, é perfeito, mas é estreito demais. É perfeito, mas é diminuto. É perfeito, mas ele é ínfimo, é ridículo. O único jeito que você tem de conversar com essa pessoa é fazer com que ela saia do seu círculo lógico e venha para a vida. Ou seja, a loucura, ela deve ser não argumentada, ela deve ser exorcizada como um demônio. Com um louco, a única forma de você trazer o louco de volta para a realidade é dar uns tapas na cara dele para ver se ele volta a si mesmo. Não adianta você ficar argumentando com ele. Entende? A única forma é essa. Então, Chesterton diz assim, o único tipo de argumento que daria certo com um louco é você dizer para ele, por exemplo, o cara que acha que é Deus Pai Todo-Poderoso, é verdade que você é Deus, mas que Deus pequeno deve ser você. Será que é verdade que é na sua misericórdia e no seu amor que todo o universo deve estar sustentado? Não seria tão melhor se você se fizesse pequeno, diminuísse de tamanho, ao invés de se fazer de Deus? Que você encolhesse, o mundo ficaria tão melhor, tão maior, mais bonito, e Deus seria tão mais Deus. Só tem um jeito de você acordar o cara que é rei da Inglaterra, que acha que é rei da Inglaterra, é dizer para ele, mas por que você se importa que as pessoas não te reconheçam como Deus, como o rei da Inglaterra, perdão? Seja um ser humano, na dignidade de um ser humano, e somente um ser humano, e você olhará de cima para baixo para qualquer rei, porque você é homem, porque você é humano. Ou seja, são somente exortações que reconduzem a pessoa à realidade. Volta para o mundo real. Saia desta pretensão divina que nós já vimos em Nietzsche, né? Essa pretensão de ser Deus. Essa coisa de se colocar no lugar de Deus. De se achar Deus, não é? Então, é muito importante, gente, a gente se dar conta que os loucos vivem num mundo lógico, mas num mundo muito pequeno. O mundo da cabeça deles. E qual é o mundo sadio? Bom, assim como Chesterton se refere ao mundo da loucura como o mundo do círculo, o círculo é perfeito, mas é um círculo sempre pequeno. Né? O círculo é infinito, porque ele não termina nunca, né? Você gira, 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 nunca vai terminar. Mas é um infinito muito pequeno. É um infinito ridículo, desprezível. É uma prisão, na verdade. Então, como sair disso? Ele diz, olha, para acabar com o círculo, a melhor coisa é a cruz. A cruz do cristianismo, ela
é uma contradição, né? Você tem dois eixos que colidem no centro. Mas aquela contradição permite que os braços da cruz se alarguem e abracem o universo. O que quer dizer, o que ele quer dizer com essa comparação? É que o homem sensato, com os pés no chão, o homem que não é louco, o homem que não caiu na loucura do mundo moderno, quando ele vê duas verdades que se contradizem, ele aceita as duas verdades, mais a contradição, e vive feliz. Porque as coisas não precisam caber na cabeça dele. Está entendendo? O nosso primeiro compromisso é com a vida real. Nosso primeiro compromisso é com o fato de que a verdade existe, ela está fora de mim, eu irei buscá-la, mas não necessariamente ela vai entrar nos meus esquemas. Sou eu quem vou ter que me adaptar. Vejam, os loucos e os ideólogos, acrescento eu, os loucos e os ideólogos, o homem moderno, vive num mundo perfeitamente lógico. Na cabeça dele, nas ideias que ele colocou na cabeça dele, não existem contradições. Mas as contradições estão onde? No café da manhã, no almoço, no jantar. É ali que está sendo a contradição do homem moderno. Não é? Vou dar um exemplo. O ideólogo, ou louco, como queira chamá-lo, chega e diz: nós somos todos iguais. Por quê? Porque Deus é justo. Se Deus é justo, Ele não vai fazer ninguém diferente dos outros, porque seria uma injustiça. Pecaria contra a justiça distributiva. Então, para que Deus seja justo, é necessário que Ele faça todo mundo igual. Ora, Deus faz todos iguais. Portanto, nós somos todos iguais. Fechou perfeitamente, logicamente. Problema. Por favor, não abra os olhos. Por favor, não viva no mundo real. Senão você vai ter que abandonar essa ideia maluca. Porque no mundo real nós não somos iguais. No mundo real, essa sua ideia é simplesmente uma ideia louca. Ela é perfeita dentro do seu círculo. Entendeu? Mas não corresponde ao mundo real. Então, qual seria a atitude filosófica? A atitude filosófica seria o quê? Você admitir que, número 1, Deus é justo. Número 2, se Deus é justo, de alguma forma, nós precisamos ser iguais. Só que, número 3, Deus faz as pessoas diferentes. Número 4, Deus privilegia algumas pessoas, não somente diferente, mas privilegia algumas pessoas. Existem pessoas que têm dons que eu jamais terei. Eu jamais serei Mozart. Não é? Eu jamais serei Albert Einstein. Eu jamais serei um filósofo realmente maduro e dedicado e honesto como Olavo de Carvalho. Nunca você. Você sempre um marreteiro que dá aula de filosofia porque alguém tem que dar aula de filosofia para vocês, mas eu não tenho a estatura filosófica de um Olavo de Carvalho. Então existem pessoas que são privilegiadas.
Existem pessoas que receberam um dom especial. Deus não fez todo mundo igual, não. Nós não somos iguais. Ora, ao admitir isto, eu tenho que igualmente admitir que Deus é justo. Essas duas verdades estão aparentemente em contradição. Eu aceito as duas verdades, aceito a contradição e vivo feliz. Ponto. Esse é o mundo do homem real. Entendeu? Que depois, filosoficamente, a gente tenta resolver essa contradição, e é esse exatamente o esforço filosófico. Você tem que ser capaz de tolerar um certo estado de dúvida para você viver no mundo real. Quando eu vou como padre ao Hospital do Câncer e encontro lá uma criança linda, inocente, morrendo de câncer, eu tenho ali diante dos meus olhos uma realidade. Essa criança está morrendo de câncer. E uma outra realidade. Essa criança é amada por Deus. Ponto. Aceite as duas verdades. A contradição na qual elas se encontram. Aceite o incômodo e seja um ser humano. Mas o que faz o ideólogo? Não, o ideólogo não pode aceitar isso. O ideólogo chega e diz, se a criança está com câncer, então Deus não pode existir. Porque a bondade suprema não pode existir se existe o mal no mundo. Então você vai tomar banho na soda. Esse é o raciocínio, não é? Ele resolve esse problema, mas cria uma porção de outros. Entendem o negócio? Porque depois, a contradição acontece na vida, entenderam? No dia a dia. A sua vida se torna impossível. Você cria uma ideiazinha perfeita na sua cabeça. E a vida se torna impossível. Entenderam o problema do ideólogo? Entenderam o problema do débil mental, do louco? O louco, ele está fechado num círculo perfeito, um raciocínio perfeito. Só que aquele raciocínio perfeito não corresponde ao mundo real. Ele não tem contradições no mundo dele, intelectual aqui dentro. Pelo menos não naquela estreita área que ele está pensando naquele momento. Aquilo é perfeitamente lógico. Só não bate com o real. Por quê? Porque o real, gente, é difícil. O real é uma cruz. Não é? Essa é a imagem que Chesterton usa. Então, se vocês vão mergulhar, como fez a filosofia moderna, mergulhar no mundo da lógica, se vocês vão mergulhar no mundo onde as coisas são perfeitamente explicadas, no mundo todo quadradinho, explicado racionalmente, então vocês estão no mundo da loucura, no mundo do hospício. Aí, vejam só, mas não acaba por aí a história. Primeiro passo do homem moderno, tentativa de transformar a filosofia numa mátesis universalis, de mudar o estatuto epistêmico da filosofia e dar a ela a certeza. Então agora eu vou explicar a realidade toda com a mesma certeza com que eu explico o recorte da realidade chamado matemática. Com a mesma certeza que eu tenho o recorte do pensamento humano chamado lógica. Muito bem. Eu vou explicar a realidade toda assim. Eu vou lá e explico. Quando eu vejo, depois, com o passar do tempo, que isso não funciona, porque fatalmente acontece, aí nós caímos no extremo oposto. No extremo da irracionalidade. Não é?
Antes eu queria que tudo fosse certo, racional, perfeito, matemático. Ora, é evidente que existe aí uma híbris, né? Existe aí uma pretensão de ser Deus. Aí você cai no outro extremo, que é o que está acontecendo no mundo atual, onde a razão não vale mais nada. Ah, não, então a razão não é capaz de explicar nada. Quer dizer, nós estamos no mundo do integrismo, né? Ou tudo ou nada. Ou a razão é capaz de explicar tudo e com certeza matemática, ou então a razão não é capaz de explicar nada, então ela é puro engano, pura ilusão, pura ideologia, né? A razão é pura racionalização. Pronto, acabou. E aí nós estamos no mundo da irracionalidade, do fragmento, da incerteza, do pensiero débole e o escambau a 4. Como é possível isso? Como é possível isso, gente? Está entendendo o problema? Dos dois extremos? Então, ou nós caímos no racionalismo ou nós caímos no ceticismo total. Enquanto nós estávamos tão bem quando nós éramos simplesmente filósofos. Ou seja, homens que sabiam que a razão serve para alguma coisa, que não vai nos conduzir à estatura da sofia divina, mas que este amor e a busca da sabedoria e da verdade irá fazer de nós pessoas melhores e transformar a nossa vida em alguma coisa melhor. Vai ser uma luta até o fim, porque não vai ter paraíso aqui na Terra, porque nós somos sem vergonhas, porque nós somos desonestos, porque existe o pecado, porque nós não podemos esperar de alcançar a verdade eterna aqui nesse mundo, não podemos alcançar a justiça perfeita aqui nesse mundo, mas nós podemos lutar por alguma verdade, lutar por alguma justiça e ter força moral suficiente para até o fim, como diz o Papa Bento XVI, nós precisamos e devemos esperar ter força moral suficiente para lutar contra o mal até o fim. Ponto, acabou. Essa é a única esperança que a gente tem. Que tal a gente ser um pouco mais modesto e sair do hospício? Entendem? A humildade e o realismo do homem que sabe de sua mediocridade. A virtude da humildade. É por isso que os filósofos antigos diziam que não é possível ser filósofo sem ser virtuoso de alguma forma. Se você não tiver essa virtude da humildade, a humildade quer dizer o seguinte, de deixar a realidade te desconcertar o tempo todo. Quando você acha que explicou uma coisa, a realidade vem e te passa a perna e diz, ó, tem esse negócio aqui que você deixou fora da sua explicação, né? Toda hora você tá tendo que rever a sua posição, o que não é o relativismo, hein, gente? Isso não é relativismo, não. Dizer que eu tenho que rever sempre a minha posição não quer dizer que tudo é relativo, não. Quer dizer que a verdade existe, a verdade absoluta existe, eu é que não a encontro, né, de forma perfeita. Agora Aristóteles diz o seguinte, que a verdade, ela é árdua, por isso é difícil da gente alcançá-la, mas ao mesmo tempo ela é simples, por isso é impossível nós estarmos completamente fora dela. Esse é o problema. Ninguém está tão errado que esteja completamente fora da verdade. Não é impossível estar completamente fora da verdade. Não existe isso. Também não é possível você possuir a verdade inteira. Mas é possível você buscá-la amorosamente, humildemente. Entende? Isso fará de você uma pessoa melhor. Isso fará da nossa sociedade melhor e da nossa igreja, quem sabe, uma igreja mais fiel, né? Se nós não temos a pretensão de ser deuses, né? Então vejam como a linguagem analítica, a linguagem indicativa, a linguagem da lógica formal, ela
tem um serviço para prestar à humanidade, mas ela também pode ser a porta de entrada para o hospício, como de fato, historicamente, foi até agora. Ao nós tentarmos julgar a lógica, nós estamos nos dando conta de que a linguagem humana ficou prisioneira de uma loucura e por isso tornou-se insignificante. Wittgenstein nos recorda que as coisas mais certas do mundo são as coisas mais insignificantes, existencialmente falando. Ora, isso quer dizer o seguinte, que essa forma de viver a linguagem atualmente não pode ser a forma sadia e correta. Então, se nós voltarmos para o drama do imperativo, como nos recorda Rosenstock, se nós continuarmos a nos animar com o lírico do subjuntivo enquanto nós caminhamos, um dia poderemos narrar, né, com épico o fato de nós termos cumprido a missão e o desafio de nós sermos humanos. Vamos parar de brincar de ser Deus? Sejamos humanos.